Boa noite, turma. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de gestão de tempo e custos, que será ministrada pela professora Júlia Hipólito para o curso de MBA Executivo em Gerenciamento Ágil de Projetos. Lembro que a partir de agora essa videoconferência está sendo gravada e que ela ficará posteriormente disponível no nosso canal do YouTube e na nossa plataforma EAD. Tenham todos uma excelente aula. Desculpa aí, eu acho que eu não entendi o que era para fazer. Bem, dando seguimento à nossa aula, deixa eu ligar o meu vídeo, né? Dando seguimento em nossa aula, pessoal, eu queria fazer um... Oi. Desculpa, é o Leonardo falando. Eu queria fazer só uma pergunta. Eu cheguei a abrir um pouco do conteúdo dentro do EAD Box, mas eu não terminei todo o primeiro módulo. Queria saber se as atividades que estão lá, elas têm algum prazo de vencimento? Então, as primeiras a gente pode ir fazendo junto com as aulas, não tem problema, mas a gente pode fazer um combinado de entregar junto com o trabalho final, que é quando a gente realmente vai coletar todas as notas, e aí aqueles quiz que a gente tem lá, cada um deles tem alguns pontinhos. Não vale a pena. Aí não tem vencimento não, né? Até a data que a gente definir para o trabalho final, é o vencimento. E aí a gente vai definir, tá bom? Tá joia, obrigado. Imagina. Então, antes de começar, eu queria conversar com vocês sobre alguns entendimentos e a gente tem que fazer um recap, né, do que é o Scrum, das cerimônias, tudo bem, a gente conseguiu assimilar. E aí, deixa eu perguntar aqui do Ingo. Ingo, ficou tudo consolidado nas últimas aulas, onde a gente falou bastante de papéis, artefatos, cerimônias? Tem alguma dúvida, algo que você queira compartilhar conosco? Então, professora, Estamos aprendendo aí, tanto na prática, né? Estamos aprendendo. Bom. Se tiver alguma coisa, a gente volta e faz um recap, tá, pessoal? Porque tem 2 semanas que a gente conversou, então é natural que a gente precise solidificar algumas coisas. Então, seguindo em frente, né? A aula de hoje, ela tem o objetivo de nós entendermos, né, o que é um requisito, o que é um Product Backlog, o que é um Sprint Backlog, tá? Então, a gente vai fazer várias exposições aqui de história do usuário. Essa foi até uma dúvida da última aula, o que é uma história do usuário, como que a gente escreve, né? Um backlog também, falar um pouquinho da Sprint Backlog, que são os itens selecionados, sobre priorização, e também a gente vai tentar fazer uma atividade de especificar e priorizar alguns itens de backlog, tudo bem? Então, vamos lá. Esses aqui são os itens que a gente vai fazer hoje. Então, deixa eu tirar essa parte aqui. Sobre o mapeamento de requisitos, são compostos por 3 itens importantíssimos, que primeiro é a abrangência da relação entre as partes, ou seja, uma história de usuário, ela conversa com alguns outros itens como parte, mas não como dependência, tá? Ela é construída através de colaboração com o cliente ou através de colaboração com o usuário, né? Com o usuário final. Ele também é importante identificar os pontos em comuns entre todas essas ideias e é onde a gente compõe uma história de usuário. E aí, professora, a história de usuário é igual a um requisito? É muito aproximado, só que a história de usuário, ela tem
uma prerrogativa de atender um desejo, um objetivo, né, especificado pelo Product Owner, e também que busca elucidar esses requisitos, sejam eles funcionais ou não funcionais. Professora, o que seria um requisito não funcional? São aqueles itens que não necessariamente é uma funcionalidade, mas é uma validação, é algo que precisa ser previsto naquele produto, e não necessariamente a gente tenha uma ação, mas que algumas premissas precisam ser atendidas, tá? Então, isso é um requisito não funcional. Eu gosto muito de trazer um exemplo que não seja da área de tecnologia. Então, fazendo uma analogia a uma produção de pizza, né? Um requisito não funcional é que a tampa da caixa da pizza, quando a gente for fazer uma entrega, ela não encoste na pizza, na mussarela. Tá? Então, esse é um requisito não funcional. Então, para a gente ter um sucesso ali na entrega da pizza, esse é um requisito não funcional. Tudo bem? São coisas assim que são necessárias, mas não necessariamente a gente precisa criar uma história de usuário. Eu quero uma caixa que a tampa não encoste na pizza. Um exemplo bem simples e bem básico, dentro do ambiente corporativo, dentro de uma seleção de RH, que eu acho que foi um exemplo que a gente deu semana passada. Um requisito não funcional, tipo, já é o default, é a gente ter pessoas que já possuem a carteira de trabalho e cadastro no PIS. Todo mundo tem que ter isso, é uma premissa. Então, não é exatamente uma funcionalidade, mas o produto precisa ter para a gente fazer uma possível seleção, uma possível contratação, algo desse gênero, tudo bem? E sobre como que funcionam esses requisitos em processo de engenharia, tá? Para vocês terem uma noção. Primeiro, a gente vem de conceito, tem o entendimento do problema, a gente faz um levantamento, uma análise de necessidades, e aí, nessa análise de necessidades, é importantíssimo ter perfis diferentes. Então, ali a gente vai ter gente que entende de negócio, gente que entende de qualidade, gente que entende de arquitetura técnica, né? Para fazer essa análise, junto dessa análise é feita a especificação e, ao final dela, uma revisão e validação, para que ela esteja ready, né? Pronta para ser selecionada pelo time para que seja trabalhada, tá? E aí, como que são essas histórias de usuário? Um bom ponto de partida para quem quer trabalhar com o framework Scrum e com o papel de PO é entender o método INVEST. O que isso quer dizer, professora? Que as histórias, elas precisam trabalhar nessa diretriz, que ela é independente, ou seja, é um módulo de trabalho que não necessariamente está vinculado ao outro. É um item que ele é negociável, então a gente pode ter ali itens, critérios, funcionalidades que elas possam ser negociáveis, que ela tenha valor, ou seja, que ela realmente seja importante para o produto, que ela seja estimável, ou seja, que ela seja factível de ser construída, que ela não é uma coisa utópica de ser construída, que ela seja pequena o suficiente para caber dentro de uma iteração, que é dentro de uma sprint, que aí, na aula passada, a gente falou que uma sprint pode durar de 1 até 4 semanas, né? Mas em mercado a gente vê muitas iterações de 2 semanas, e que ela possa também ser testável. Então, que ela cumpra o máximo de qualidade do que é requerido. Esse método do INVEST é algo que ele é muito utilizado dentro da academia para quem trabalha em formação de Product Owner. Então, alguém aí que busca essa carreira de estar atuando como PO dentro de projetos, precisa ter muito clara essas definições do INVEST, para que a gente consiga realmente maximizar o valor do que precisa ser construído e também
ter a parceria do time de desenvolvimento, tá? Porque isso assegura entendimento e também baliza o comportamento esperado. Então, se você traz uma história de usuário, você utilizando o método Invest, traz uma maior segurança para quem vai construir e para você com relação à sua necessidade ali, atuando no papel de PO. Até aqui, alguém tem alguma dúvida sobre o Invest? Alguém teve a oportunidade de ver o Invest sendo construído em uma história de usuário? Vou aqui no meu sorteio da Mega Sena. Oi? Não, eu só disse que eu nunca ouvi falar do Invest. Não? Então, quem for fazer formação de PO aí, certamente vai ver o Invest. E aí, deixa eu ver quem tem aqui. Tem o Marcos Monteiro. Marcos, você já teve a oportunidade de enxergar o Invest em alguma atuação sua? Ou parte dele também, né? Um pouco. Acho que no acompanhamento dos projetos de pesquisa e desenvolvimento, já tive a oportunidade de acompanhar um pouco. Certo. E quando você viu que não seguiu o Invest, dá um exemplo aí, e aí não seguiu o Invest, deu alguma coisa boa ou uma coisa não tão boa? Acho que um exemplo claro, deixa eu ver. Numa empresa onde eu trabalhei, foi priorizado um item que não agregava valor para o cliente. Então, nisso, o cliente reclamou que foi priorizado E aí algo gastou tempo, né? Gastou esforço do time para um item que não era importante. Exato. Sim, isso é bem comum. Também acho que uma coisa que vale a pena falar para vocês é que o item de independência também é um item bem difícil de mensurarmos, porque como a gente fala da construção de um produto, né, de forma incremental, evolutiva, é bem desafiador a gente construir módulos que não dependam um do outro. O que a gente pode fazer de forma mais assertiva é priorizar esses módulos para que nenhum tenha dependência um do outro, tá? Então, se a gente sabe, assim, a gente vai construir um produto que precisa de cadastro. Então, o cadastro pode ser uma funcionalidade que ela é independente, tá? Todo o cadastro. E o banco de dados é uma outra história que ela também é independente. Porém, eu preciso ter um banco de dados validado para ter um cadastro, ou vice-versa. Então, vocês, no papel de PO, vocês precisam avaliar qual que tem o maior valor e qual que vai ter o grau de independência que, quando eu terminar esse bloquinho, eu posso iniciar o outro, tá? É bem importante vocês entenderem isso. E aí, vamos ao nosso recap do MVP, né? MVP é a sigla mínimo produto viável, né? Que na prática ela consiste num produto novo, porém sempre a gente vai estar lançando ou incrementando ele, né? Isso aqui a gente falou também nas últimas aulas. E aí uma coisa que é bem interessante solidificar é que esse produto, sendo MVP, ele vai evoluindo. Não é exatamente, então eu vou entregar por módulos, e aí esse produto ele vai crescendo, ele vai tomando forma de produto. Não, você entrega um produto desde o início. Só que esse produto tem algumas limitações por ele ser um mínimo produto viável, tá? Então, aqui, a ação que a gente precisa fazer é se locomover. Então, a gente, desde ali a primeira interação, é possível se locomover, tá? E aí percebam a diferença entre se locomover desde o início, de uma forma sim limitada, tá?
E aqui a forma incremental, porém sem enxergar valor de negócio. O cliente ele só fica satisfeito na 4ª interação, sendo que aqui ele já tem uma chance de satisfação desde as primeiras, porque o ato de se locomover em diferentes níveis de esforços é possível, tá? Então, essa aqui é uma figurinha que eu gosto de trazer para que vocês solidifiquem bem a diferença do interativo e incremental para a construção de um MVP. Tá bom? Então, vamos falar sobre Product Backlog. O backlog, ele precisa seguir um modelo SMART. Esse modelo SMART, eu acho que não é muito novidade para vocês, né? Então, ele precisa ser específico, mensurável, atingível, realista e com uma data específica de lançamento. Eu acredito que muitos de vocês já tiveram a oportunidade de trabalhar com objetivos SMART, metas SMART, alguma coisa do gênero. E aí eu queria ouvir a opinião do Jackson, para ver se o Jackson está aí. Jackson, você já teve a oportunidade de trabalhar com objetivos SMART? Aqui. Ainda não, professora. Não. Deixa eu ver, então, Carlos Fernandes. Carlos, você já ouviu falar? Objetivos SMART, já atuou? Carlos Magno, acho que não está aí. Euvânia. Professora, assim, com esse nome, assim, específico, não. Não? Não, com Tá esse bom. nome, não. Ah, legal. Então, o SMART, gente, ele é muito utilizado pelas organizações para definir objetivos. Então, quando a gente sabe aquele plano de metas, aquele plano estratégico, onde a empresa define onde ela quer chegar, então ela começa especificando. A gente quer se tornar uma empresa no ranking das 10 melhores aí, a nível local. É atingível? É atingível baseado em uma análise de empresas locais. É realista? Sim, é possível a gente se tornar. Quando que a gente vai se tornar? Daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos. Então, isso pode ser um guia, inclusive, não só para utilizar em métodos ágeis, tá? Ela é uma ferramenta muito utilizada justamente aí com definição de metas e objetivos organizacionais. E a gente traz isso para o backlog, para que essa seja um guia, né, para que a gente seja assertivo aí na priorização do produto, tá? E aí o conceito da sprint, também é um recap. O sprint, ele tem time box, o tempo de duração, tá? Time box, de 2 a 4 semanas, no qual o time pode produzir, né, o que foi definido pelo cliente. O conceito dessa sprint remete a gente estar com frequentes entregas, né? Então, a cada 2 semanas, ou a cada 3 semanas, ou a cada 4 semanas, a gente faz uma entrega de valor para o cliente. E isso também, a gente faz uma correlação com os métodos tradicionais. Diferente do tradicional, que eu vou passar 2 meses planejando, 5 meses produzindo, 2 meses testando, e no último mês eu vou entregar, no Scrum, a gente consegue ir antecipando essas entregas em microblocos, tá? Né? E aí, o que a gente vai ganhando? A gente vai ganhando alinhamento de expectativas, necessidades, entendimento de direção. Então, ali nas primeiras interações, a gente entrega para o cliente, coleta feedback, valida se a gente está no caminho certo, né? E segue em frente, restabelecendo uma nova meta. Então, a cada 10 dias, a gente renova essa meta. Tudo bem no conceito de sprint, gente? Vale ressaltar que cada sprint, cada 10 dias, a gente tem um objetivo diferente,
tá? Tudo bem até aqui? Sim. Obrigada aí pelo retorno. Gente, eu não sei se vocês estão ouvindo, mas aqui perto da minha casa está rolando algum forrozão aí. Eu espero que não esteja saindo áudio. Não, tá Não vem, não. tranquilo, professora. Plena segunda-feira, eu tô... Se estiver tocando aí, peça para aumentar que seria bom, tá? Cadê? Então, ó, incremento de produto. O que é o incremento? São módulos, são pedaços do produto que a gente vai evoluindo e vai crescendo, tá? E aí, a cada final de sprint, a gente tem um incremento de produto, onde ele é um potencialmente entregável. Por que a gente usa esse potencialmente entregável? Porque cabe ao PO definir quando que vai ser o lançamento da release. E aqui eu trouxe um exemplo para a gente entender a diferença entre resultados de sprints, esse S1, S2, S3 e S4 são sprints, tá? E aí o PO ele vai dizer, o resultado do lançamento desse produto vai ser o consolidado dos 4 primeiros sprints do projeto. Ou ele pode dizer, não, já vai ser no primeiro sprint, a gente já vai colocar no mercado, a gente já vai coletar feedback de usuário e tal. Também é uma autonomia que o PO tem, tá? Ele ali pensando no sucesso do produto, definir quando que vai ser uma release entregável. Então, percebam que existe uma diferença, gente, tá? Existe uma diferença. Anotem aí. Sprints, eu posso fazer N sprints, juntar tudo e gerar uma release e lançar, tá? Ou posso fazer a cada sprint, gerar release e lançar sprint a sprint. E aí, o release, ele é algo que ele é lançável, entregável. Ele é potencialmente o resultado de vários trabalhos, de vários sprints. Alguém tem alguma dúvida dessa diferença? Tudo bem até aqui? A senhora pode repetir? Professora, ainda não está redondo. Opa, desculpa, alguém queria falar, perdão. Alguém falou. Oi, Pedro, foi o Ingo. Tá, Mas desculpa. eu acredito que você ia falar a mesma coisa. A senhora... assim, já que talvez seja a mesma coisa, deixa eu só, qualquer coisa, se não for, você reforça no final depois, tá? Bom. Tá? Ainda não está redondo para mim ainda a diferença do sprint com a outra palavra que você falou agora. Release. O release, porque ano passado eu cheguei a fazer uma reunião, né, foi demandado, né, eu fiz um projeto, seria uma puxada de vendas online para uma força de vendas de 300 pessoas, e eu denominei um projeto e depois a diretora denominou que queria sprint. Eu fui entender melhor o que seria sprint, né? E eu fui pesquisar pela internet e apareceu o sprint, aquele último fôlego que um atleta profissional, um ciclista, um maratonista dá, né? E nela total que o marketing demandou a arte totalmente baseada em Olimpíadas e tal. Eu fiquei assim, sprint, né? Lógico, internamente, que nome é esse sprint? Eu não achei muito, né, comercialmente, né, para a linha de frente de vendedores, né? E aí depois eu fui pesquisar um outro conceito de sprint que eram reuniões de alta gestão, né, de alto corpo gerencial. E aí você fala, ainda não está ficando redondo para mim ainda o real conceito aí do sprint, que ainda tenho dúvidas até hoje. Eu só sei que eu entreguei conforme lá ela havia pedido o conceito, sem questionar muito. Entendi. Ô, Jackson, seria essa a sua pergunta também? Queria reforçar para a professora. Na verdade, a minha dúvida seria a relação entre a sprint e o release. Então, tá bom. Então, vamos dizer o seguinte. O sprint, ele é uma rodada de construção, tá? Então, cada sprint, cada rodada de construção tem 10 dias. Então, vamos supor que o nosso produto final é uma garrafa. Todo mundo está vendo essa garrafa, né?
Então, no primeiro sprint, eu defini o design da garrafa. No segundo sprint, a gente moldou a garrafa. No terceiro, a gente definiu a cor da garrafa e pintou ela dessa cor. No quarto sprint, a gente colocou a tampa da garrafa. Pronto. Agora a gente tem um produto potencialmente entregável. Se nós, só com o desenho da garrafa e ela sem a tampa, ela poderia ser um item lançável, né? Uma release entregável? Será que a gente ia ter valor de negócio com ela sem a tampa? Será? Nesse caso, não. Então, a gente precisou de quatro rodadas de trabalho, 4 sprints, para poder ter uma garrafa entregável. E aí, sim, ele aqui é um produto potencialmente entregável. Entendeu? Show, pessoal. Então, essa é a diferença do entregável para resultado de sprint. Então, no primeiro resultado, a gente fez o conceito. Segundo resultado, a gente criou o molde da garrafa. O terceiro resultado, a gente montou a garrafa e definiu a cor. E o quarto resultado, a gente adicionou a tampa. Então, o PO falou assim, opa, agora já tem a tampa, já tem a formato, já consigo colocar água, eu posso já colocar no mercado. A gente colocou no mercado, a gente descobriu que a tampa precisa de uma borracha vedatora, a gente descobriu que, além dessa cor, a gente pode ter N cores, a gente descobriu que a logo pode ficar nesse lugar em vez desse lugar, baseado em feedback de usuário, baseado em resultado de vendas, baseado no que o cliente direcionou, entendeu? Então, essa é a diferença. Sprint, pedaços de trabalho, e releases é o trabalho que a gente já vai colocar no mercado. Tudo bem? É algo palpável, é o resultado de vários grupos de trabalho. Tudo bem assim? Deu para sacar a diferença? Tem alguém falando, mas está baixinho. Não Para sei. mim ficou ok, professora. Entendeu? Não sei se era eu que estava falando baixo aí, mas ficou tranquilo. Bom. Então, espero que todos tenham compreendido a diferença. E aí, o que é o legal da gente trabalhar com releases? Porque a gente sempre foca no ROI, né? É o retorno de investimento, que também é gerenciado pelo PO, tá? E aí, qual que é o maior objetivo do PO? Ter o sucesso no produto, entregar valor, ter rentabilidade e atingir o público-alvo, tá? Então, a gente entende que ao início de cada sprint, cada momento de trabalho, a gente tem muitos itens técnicos a serem construídos. A gente tem arquitetura, a gente tem planejamento, a gente tem definição de conceito, modo de trabalho, premissas, restrições, tá? E um retorno de investimento baixinho. À medida que essas sprints vão aumentando, os itens de arquitetura, eles já estão sólidos, então, naturalmente, eles reduzem para que a gente aumente o retorno de investimento daquele produto, que a gente acople mais funcionalidades. Então, a gente aqui dando, de novo, o exemplo da garrafa. Então, se eu quero fechar um cliente, eu quero vender para a Nike. Então, quais são os requisitos da Nike? Se eu já tenho uma garrafa, vai ter uma vedação de segurança, vai ter a logo nesse lugar, a gente vai ter um revestimento emborrachado, a gente vai ter N soluções para ir agregando valor nesse produto. Porque a garrafa em si, a função é beber água,
ela já é possível, tá? Mas aí, como que a gente faz uma garrafa que ela agrega valor para o cliente, para o perfil de usuários da Nike? Então, a gente precisa estar entendendo aí qual que é esse retorno de investimento, tá? E aí, falando de sprint, e aí sprint, eu acho que a gente recebeu aí o exemplo do último fôlego do atleta, não está correlacionado com a sprint que a gente está falando aqui, tá bom? Sprint é essa interação de trabalho. Então, quando que a sprint ela pode ser cancelada, né? Quando a gente entende que a meta daquele sprint não faz mais sentido, então eu ia colocar uma tampa na garrafa, mas não faz mais sentido, a gente não vai fazer mais a tampa, a gente vai fazer outra coisa. Essa garrafa ela vai virar uma garrafa de vinho, por exemplo. Ou quando o Product Owner ele percebe que mudanças externas, né, afetam diretamente ao atingimento da sprint. Então, ou seja, aqui ela está pintada de rosa, e aí ele percebeu lá fora que não tem que ser pintada, ou que ela tem que ser pintada de outra cor. Então, o PO tem autonomia de chegar com o time junto ao Scrum Master, que é o facilitador, e parar aquela sprint, porque não vale mais a pena a gente continuar nesse produto. E a gente vai pivotar e vai fazer outra coisa ou de outro jeito. Então, essa sprint ela pode ser cancelada. E aí, uma vez que ela é cancelada, a gente inicia um novo grupo de trabalho, uma nova meta. A gente vai sair desse modelo e dizer assim, a gente já não vai mais fazer esse tipo de garrafa. A gente vai fazer esse tipo de garrafa. Entendeu? Que é um outro tipo, tem outro requisito, porque esse aqui agora é o que o cliente quer, o que o cliente pagou, e a gente vai seguir em frente, vai mudar o sentido do que seria a garrafa para esse produto. Tá? E aí vamos aqui a pró do backlog. Então, backlog, ele é um primeiro passo para o projeto que utiliza Scrum, tá? Então, eu gosto da definição de backlog ser uma lista de desejos, funcionalidades, aspiração para aquele produto. Esse é um bom direcionamento do que é um Product Backlog, tá? E aí, apenas um Product Backlog deve existir, e ele deve definir a visão de todo o produto. Ou seja, a gente segue uma lista de prioridade e de desejos, tá? Então, ó, o Product Backlog, ele representa essa visão, ele representa o que deve ser apresentado, né, em formato de lista, e aí ele é priorizado e ordenado de acordo com o valor de negócio, de acordo com o ROI, né? E o Product Backlog também, ele existe para definir o ciclo de vida do produto, né? Do projeto, e ele deve ser atualizado para o Product Owner sempre refletir as mudanças que precisam serem feitas. Então, um Product Backlog bem estruturado, ele traz uma visibilidade para quem está ali na construção, ou seja, para o time Scrum entender quais são os próximos passos, para o time Scrum refinar junto com o PO qual a melhor forma daquele produto existir para que o time seja colaborativo com o PO, e também para que a gente consiga juntos encontrar o que seria a maximização de valor. E aí eu estou dizendo o quê? Estou dizendo funcionalidades mais importantes, primeiro, funcionalidades que agregam maior valor, primeiro, tá? Então, essa é a premissa básica para a construção de backlog. Alguém aqui já teve a oportunidade de trabalhar como PO ou com um PO? E a gente segue em frente. Vou aqui no meu sorteio da loteria Luana Pereira. Luana Pereira?
Hum, Você já teve a oportunidade? O Marcos Monteiro falou que já trabalhou com Product Owner e aí então teve a oportunidade de ver um backlog, não é? Luana também não. Alguém aqui já teve essa oportunidade? Tem a Virgínia. Eu tive a oportunidade de trabalhar com Fio já. Já? Olha que rico. E aí, Eu conta nunca pra gente trabalhei. aqui. Então, sempre que a gente está vendo a sprint, né, antes da gente planejar, a gente tem que estar matando atualizado sobre o backlog. Então, vez por outra, quando o Fio não tinha poder de decisão, era conversado com o cliente para tentar entender se a prioridade que estava sendo ordenada no backlog estava de acordo com as expectativas dele, para que a gente pudesse tentar montar uma sprint com as histórias baseadas nas prioridades, para poder pegar o que mais valor primeiro. Certo. E qual lição de aprendizagem que você tirou quando você estava atuando nesse papel, assim? O que de mais valioso você conseguiu extrair quando você estava nesse papel de PO? E pode ser Então, erro também, tá? Porque o erro, ele nos ajuda a evoluir. Então, eu não trabalhei com o Pio mesmo, eu trabalhei ao lado do Pio. Mas bem próximo dele. Você era colaborativo com ele? Isso, era colaborativo com ele. Eu estava mais voltado a responsabilidade para configurar o projeto. Eu estava de acordo com ele, tentando seguir o que era mais prioritário, baseado no que era possível fazer. Então, uma das coisas que eu defendi bastante, né, é o regime de trabalho colaborativo. E de portas abertas com o cliente. E a gente conseguiu ter pouco retrabalho de acordo com o cliente, com o que o cliente estava esperando. Então, a gente conseguiu priorizar para poder entregar uma coisa de valor primeiro a ele. Então, um produto que conseguiu ir para o mercado antes de ficar 100% finalizado. E também a questão de organização também. Foi bacana por esse lado. Certo. E aí, qual dessa experiência, assim, vocês erraram e isso gerou aprendizado? A que a gente errou foi mais relacionado a planejamento de sprint, né? Às vezes, a gente deixou passar algumas coisas que, arquiteturalmente falando, não tinha como ser codificado antes de ter outras funcionalidades. Então, nesse caso, a gente encontrou algumas falhas de planejamento e backlog de sprint, planejamento de sprint, por puxar algumas atividades que eram impossíveis de ser feitas sem ter outras features implementadas. Isso é bem comum, a gente não conhecer esse ritmo, né? E aí a gente acabar puxando acima ou, às vezes, subestimar alguma coisa. Era algo que era complexo e a gente acreditar que era simples. Essa é uma falha bem comum e eu gosto de enfatizar as falhas porque a gente sabe que a cultura ágil, ela vem dessa essa premissa de aprendizagem contínua, né? Então, a gente está ali em um ambiente que a gente tem metas a ser perseguidas, porém também a gente dá abertura ao erro para gerar aprendizado, tá? Legal, valeu aí pela experiência. Alguém mais quer compartilhar? Acho que alguém mais falou aí que já tinha atuado com PO. Não? Tá bom. E aí, ó, estimando o Product Backlog. Né? O que é essa estimativa? O esforço estimado para o Product Backlog ele deve ser negociado entre o PO e o time, né? E aí, sempre praticando bom senso
para que a gente não tenha influenciadores baseados na pressão, né? Por alguma das partes. Então, o PO, essa é uma dica para quem quer ser Scrum Master. O PO, ele vai estar sempre focado no sucesso do produto. E o time vai estar ali recebendo essas necessidades. Só que estimar isso é baseado em capacidade, né? Então, o time sempre vai estar dando devolutiva para o PO de qual capacidade possível. Então, o Scrum Master, ele vai estar ali interfaceando com essas duas células, entendendo que a gente precisa cumprir a necessidade do PO e encontrando o bom senso de capacidade do time, tá? Isso não é um exercício fácil no dia a dia, tá? E aí a gente tem algumas técnicas que a gente pode estar sendo utilizada. Uma delas é o Planning Poker, que é uma das mais utilizadas em projetos ágeis, onde a gente sugere em uma escala de Fibonacci os tamanhos, né? Tamanhos de itens de backlog. E aí, eu acho até que na semana da aula anterior, a gente deu um spoiler sobre isso. E aí, para vocês entenderem, né, qual que é a diferença de prioridade dentro de uma sprint. Aqui é um iceberg, tá? Aqui é um iceberg. E aí, à medida que o backlog ele vai sendo fatiado, à medida que a gente vai construindo as histórias, a gente vai tendo visibilidade. E aí, uma vez que a gente tem visibilidade, a gente vai gerando as releases. E aí, uma vez que a gente tem o plano dessa release já colocado em mercado, a gente conhece qual a necessidade do próximo. A gente vai estar coletando feedback e a gente vai estar avaliando esse produto. Está sendo aceito, está recebendo estrelinha lá na loja, ou então teve uma boa aderência pelos usuários, se for, de repente, um projeto interno. As pessoas estão usando essa ferramenta no dia a dia, estão usando esse processo no dia a dia. Então, a gente vai medindo e vai desmembrando esse produto até esse iceberg ficar totalmente construído, descoberto, tá? E a gente vai fazer aqui uma atividadezinha de priorizar o backlog. Então, a gente vai tentar aqui simular um exercício de aula. E aí eu vou contar muito com a ajuda de vocês, tá? Primeiro a gente vai entender aqui, ó, alguns itens de backlog. Então, definir o nome do produto, definir a visão do produto, realizar um brainstorm de funcionalidade, estimar o plano de release e estimar custo, tá? Então, eu sou a Product Owner aqui, e aí a gente vai dizer qual desses itens parece ser o maior ou menor. Então, deixa eu ver aqui. Josiele. Josiele, tá aí? Josiele, tá aí? Eliton Oliveira, tá aí? Luiara Lopes, tá aí? Luiara Lopes. Antônio Melo, tá aí? Gente, eu tô dando aula para quem? A Luiara respondeu no chat. Luiara, você consegue tirar do mudo? Luiara, a minha pergunta aqui, desses 5 itens que estão aqui na tela, quais deles você acredita ser o menor item? A se fazer. Então, Boa noite. Oi, Luiara, tudo bem? O primeiro, professora, na minha opinião. Definir o nome do produto. Então, assim, a gente já consegue definir o nome do produto
sem ter feito um brainstorming, sem definir a visão, você acha que a gente começa por aqui, definindo o nome? É isso? Deixa eu ver aqui. E o Wellington? Wellington Oliveira, você está aí? Virgínia Miranda. Oi. Oi, Virgínia. Oi. Na sua opinião, você concorda que por onde a gente tem que começar para definir uma visão de produto, criar um produto, a gente inicia definindo o nome? Você tem alguma outra sugestão? Eu acho que definindo a visão do produto. Visão? A visão seria onde a gente quer chegar, não é? Uhum. Certo. Continua aí comigo. Então, depois que a gente fez a visão, definiu a visão, qual item que você acha que a gente tem que puxar? O brainstorm de funcionalidades. Brainstorm? Certo. Então, na visão, a gente definiu o que o produto precisa ser feito, e aí a gente começa a fazer um brainstorm de funcionalidade. Ok, a gente já tem as funcionalidades mapeadas. Qual o próximo passo? Eu acho que eu ia... Peraí. Estimar ou definir o nome? Eu acho que eu ia definir o nome do produto. Então, ó, a gente vai fazendo. Ok. E depois que você tem a definição do nome? Eu ia estimar os custos. Quanto que ele custaria, né? Uhum. E aí, depois que você já sabe quanto que ele vai custar? Estimar o plano de release. E aí, o plano de release foi o que a gente falou hoje, que é quando que a gente vai entregar cada coisa. Certo? Isso. Então, percebam que a gente foi dentro de uma ordem cronológica, com itens independentes, tá? Então, a gente aplicou aqui um invest, tá? Então, a gente, para começar um outro trabalho, a gente foi entendendo, né, a cronologia. São itens que são negociáveis, tá? Então, a gente conseguiu aplicar aqui o invest dentro de uma definição de um plano de projeto, tá? Então, percebam que esses aqui nem são funcionalidades de um produto em específico, mas sim um plano de algum trabalho a ser realizado. Desse modelo de exemplo, com um pouquinho mais próximo ao dia a dia de vocês, eu queria exemplos de quem poderia trazer experiência que é aplicável no seu dia a dia. Maurício Soares está aí? Oi, Maurício. Está nos ouvindo? Maurício, eu queria conhecer um pouquinho se isso é aplicável dentro da tua realidade. Oi, Maurício, eu acho que eu não te ouvi. Não estou ouvindo. E a Patrícia Rocha?
Oi, Patrícia. Então, Patrícia, eu queria conhecer um pouquinho da tua experiência, se você acredita que é possível rodar um modelo como esse, onde a gente define itens de backlog e segue uma ordem prioritária. É possível? Você já atua em que tipo de mercado ou não? Por favor, tira do mudo. Você pode conversar? Tá com problema no fone. Ok. Vamos seguir em frente. Se alguém tiver alguma oportunidade de compartilhar aqui o que dá para ser feito, por favor, eu vou ter... Oi, professora. É o Ingo. Oi, Ingo. E, professora, semanalmente, a nossa... Não, deixa eu começar do começo mesmo. Vamos lá. A nossa equipe da empresa, ela foi meio que terceirizada para uma empresa de seguros. A gente fica desenvolvendo o software dele lá. Na verdade, já existe o software e a gente recebe as atividades, né? Feature, professora? Funcionalidades. Então, aí a gente recebe essas features e tem que realizar alguma mudança, né? E no início da semana, né, a gente define a visão, né? Aí é feito esse brainstorm, mas o nome ele já vem definido porque ele já existe. Aí não tem estimar os custos, não no início, né? Mas sim no final, quando a gente finaliza o projeto. Agora é estimado aí o plano de release. Quando que vocês entregam cada item, né? Legal. Agora, Você atua aqui em Manaus ou você é da turma do Maranhão? Eu sou, na verdade, eu estou morando agora aqui em São Paulo. Olha, eu tenho um aluno, então, São Paulo, Maranhão e Manaus. Agora deixa eu lhe perguntar uma coisa, professora. A senhora falou agora aí a relação entre o produto owner, né? E o Scrum Master. Sim. Eles podem ser a mesma pessoa? O que a senhora acha? Idealmente, não. Eles podem exercer o mesmo papel em diferentes times, porque o PO, ele vai estar sempre buscando o sucesso do produto, e o Scrum Master, ele vai estar ali buscando aumentar a performance do time. Então, se você for essa mesma pessoa, ora, você vai ser um excelente PO e vai penalizar ali o time, ou ora, você vai ser um excelente Scrum Master e o produto pode ficar meio que desnivelado o retorno de investimento. Não vou dizer que isso não acontece em modelos mais enxutos, né, de empresas menores. Isso pode acontecer sim, mas desde que essa premissa de que esse risco pode acontecer, ela esteja bem alinhada, porque ela pode frustrar as pessoas do que elas esperam de um PO e do que elas esperam de Scrum Master. É bem difícil, porque tem conflitos de interesses e propósitos que divergem. Um está focado na performance do time e o outro está focado na performance do produto. Então, balizar isso é um exercício bem... contínuo. Então, uma hora você vai vestir um chapéu de um PO e outra hora você vai vestir chapéu do Scrum Master. E pode ser uma cilada profissional. Entendeu? Entendi. Que você pode ser muito bom em uma coisa
e um péssimo outro papel. E aí é uma escolha. Se tudo bem Mas isso ocorre ser muito, né? assim, se tudo bem ser assim, ótimo. Entendeu? O exercício de empresa pequena, eles trocam esses papéis. Às vezes, principalmente o papel de Scrum Master. Tem ali, às vezes, um PO e ele vai guiando o produto. E aí, a cada interação, um Scrum Master voluntário cuida do time, das métricas, do processo, da cerimônia, certo? Então, isso dá para fazer. Ok, obrigado. Mas isso acontece, viu, Ingo? E aí vai de cada um de nós entendermos o que a gente quer para a nossa carreira, né? Sobre o Planning Poker. Adoro falar de Planning Poker. É uma técnica que estabelece a comunicação de transferência de conhecimento a todo mundo envolvido, tá? Lembra que o time Scrum, ele é multidisciplinar, tá? E aí o Planning Poker, ele busca que todos, né, emitam as suas opiniões com a construção de determinada funcionalidade. E aí a gente cita uma analogia de triangulação, né? De segregação, que é possível utilizar no Planning Poker em conjunto com o Agile Board, né? Que é o board do Scrum. Então, o que a gente traz aqui? Transparência, né? A nível de conhecimento de todos e maior engajamento de todos os envolvidos. E aqui eu mostrei, na última aula, né, a escala Fibonacci. Acho até que foi o Ingo que participou da estimativa. Alguém participou daqui. Mas aí a gente vai fazer um recap. Deixa eu ver. Maurício. Luzia Silva, tá aí? Sim, professora, estou aqui. Oi, Luzia. Boa noite. Luzia, aqui a gente vai fazer um exercício de estimativa, tá? O que eu queria a tua opinião? Aqui a gente tem 3 itens. A Arena da Amazônia, a sua casa e o Teatro Amazonas. Você conhece esses 3 lugares, né? Sim, conheço. Então, tá bom. Partindo de uma triangulação, tá? Quais desses 3 itens é o menor? A minha casa. A sua casa. Então, quando a gente fala de itens pequenos, a gente está falando até o item 3 na escala Fibonacci, tá? Então, vamos dizer que a sua casa aqui é um item 2, tá? 2 pontos. E aí, para o primeiro item, quantas vezes maior a Arena da Amazônia, ela é baseada no referencial da sua casa? Quantas vezes maior? 2 vezes? 3 vezes? 4? Quantas vezes você acha? Eu acho que 100. 100 vezes maior. Vamos dizer que, ó, ela é 1 vez, 2, 3, 4, 5, 6 vezes maior que a sua casa, tá bom? Por exemplo. Então, se ela é 6 vezes maior, ela é 40 pontos. É um número gigantesco, tá? E o Teatro Amazonas? Ele é quantas vezes maior a sua casa, baseado aqui na arena? Seria quanto aqui? Comparando. Acho que 8. 8, tá. Então, a gente aqui já tem um conceito de triangulação. Sua casa, itens médios. Ao Teatro Amazonas, desculpa. Sua casa, item pequeno. Teatro Amazonas, itens médios, que é 8. E Arena da Amazônia, itens gigantescos, itens grandes, tá? 20, 40 e 100, tá?
Então, esse é o conceito de triangulação, baseado em um referencial. Como que a gente encontra o referencial? Identifica o menor. Primeiro, a gente identifica o menor e a gente faz a triangulação disso. Tá? E aí, para dar uma analogia de tempo e tamanho, porque para quem não é da área de tecnologia, falar em pontos de Fibonacci realmente pode não ser algo factível ao dia a dia de vocês. Então, eu gosto de trazer essa relação aqui. Então, itens grandes, né, que é como se fosse lá a Arena da Amazônia, é coisas de pelo menos 40 horas de trabalho, e a gente está falando de pelo menos 5 dias de trabalho, e aí a gente está falando de 13 a 20 pontos para cima, tá? E aqui a gente está considerando um dia de trabalho, tá? 8 horas. Só que os itens grandes significa que nós temos muitas dúvidas de negócio. A gente tem muita dúvida de negócio. E aí, quando a gente vem para itens médios, a gente já não tem dúvida de negócio. A gente sabe o que a gente quer atingir, mas a gente tem dúvida de como que a gente vai construir. A gente tem dúvida técnica, tá? E aí, quanto tempo, mais ou menos? 24 horas de trabalho, né? 24 horas que eu falo úteis, tá, gente? Ou seja, 3 dias. E aí, os itens médios vão de 5 a 8 pontos, que é o Teatro Amazonas, que aí a nossa amiga Luzia colocou como item médio, tá? E aí, os itens pequenos. Os itens pequenos é 16 horas. Então, de 1 a 2 dias de trabalho, né? E ele segue ali a escala Fibonacci de 1 a 3 pontos. Pessoal, queria que vocês confirmassem se esse entendimento, fazendo essa correlação, pontos, aqui, ó, pontos, dias e horas, se ele é factível dentro do dia a dia de vocês. Eu reforço muito isso, porque a minha missão aqui é trazer um framework que ele seja aderente à realidade dos contextos profissionais ou educacionais que vocês vivem. Fazendo essa analogia, é possível de vocês olharem para tarefas, grupos de trabalho, entender o que são itens pequenos, itens médios e itens grandes. Alguém aí pode dar sua opinião? Luzia, vamos continuar com você. Vamos lá, professor. Luzia, você acha que... Você é de que área? Você atua em algum segmento? Eu sou da área comercial. Bacana. Então, da área comercial, quando você tem aqui... Fala uma atividade que vocês têm que fazer, que ela é bem grande. Ela é grande, sim, tá, trabalhosa. Eu acho que planejamento de demanda de alguns produtos é uma análise que leva alguns dias. Certo. Então, a gente pode dizer que é um item aqui 13 ou 20? É um item grande? Sim. E um item médio do teu dia a dia? Acho que uma solicitação de análise de crédito. Ah, e aí já legal. leva menos dias, uns 2 dias. Uhum. Certo. E algo que é bem pequeno, que é rápido de vocês fazerem? Lançar pedidos. Lançar pedidos. Então, beleza. Então, a gente já viu ali que tem itens BMG, certo? Certo. Então, o lançar pedidos, ó, estaria dentro aqui da escala de 1 até 3 pontos. O segundo que você falou que é médio é... Análise de crédito. Uma análise de crédito. Então, aqui, até 3 dias. E fazer todo um planejamento, aí seria pelo menos uns 5 dias. Ou até mais, Isso. dependendo aí do teu contexto. Deu para fazer uma correlação dessa estimativa com o tempo de trabalho e essa pontuação? Sim, ficou bem claro para mim. Então, aí vocês
podem dizer assim, mas Júlia, por que não é por hora e não é por tempo? Porque isso difere, gente. Cada time, alguns itens que para um time demoraria 5 dias, para outros vai demorar 3, e para outros vai demorar de 1 a 2. Isso é muito natural em times Scrum. E um exercício que vocês precisam fazer no dia a dia é não comparar esse somatório. Se o meu time hoje que eu atuo, ele entrega 20 pontos, aí o outro time, que tem uma outra característica, tem um outro nível de senioridade, tem pessoas que são experientes, outras menos experientes, só entregam 13. Esse time está com problema de produtividade? Não necessariamente, tá? Então, vocês também precisam entender que essa pontuação, ela não é em horas, ela não é em tempo, e sim em pontos, porque cada time vai ter o seu tempo, e é um exercício de desvencilhar essas comparações, tá? Então, o time da Luzia vai ter essa percepção que para o time do Ingo fazer um planejamento é 3 dias. Ou ao contrário, fazer um planejamento no time do Ingo é 10 dias pelo menos, tá? Então, percebam que vai ter essa diferença, e o Planning Poker, ele vem para tentar desconstruir esse lance de tempo, horas, dias, tá? Para uma escala de pontos. É bem interessante. Isso veio do Framework Scrum, tá? Então, por isso é importante vocês entenderem essa base literária. E o que é velocidade? Velocidade é uma medida da produtividade do time, né? É onde representa a taxa do trabalho que o time conseguiu completar durante a sprint. Então, diz o quanto que a gente foi produtivo, tá? Ele serve de guia, né, para o planejamento. E, por exemplo, aqui, né, se o time anterior foi capaz de entregar 55 na sprint passada, a gente vai rebalizar e vai entender se a gente, 55, consegue manter essa quantidade de pontos, ou se a gente tem que baixar, porque isso estava acima da capacidade, se a gente tem que nos desafiar e aumentar para 60, para 65 pontos, à medida que a gente for evoluindo e algumas dúvidas de negócios forem baixando, e a gente só vai ter dúvida de construção, isso vai ganhando ritmo. E eu acho que eu falei aqui para vocês, acho não, tenho certeza, que eu contei para vocês que cada time Scrum, ele tem pelo menos 3 interações para conhecer essa velocidade média. O primeiro é como se fosse uma meta a ser atingida, o segundo é balizar essa meta, e o terceiro é calibrar, tá? Então, a gente só vai ter noção de qual que é a velocidade do time com pelo menos 3 sprints trabalhando junto. Antes disso, é um pouco frágil a gente dizer que tal time entrega 55 pontos, porque a gente tem aí uma jornada de aprendizado e de construção do produto para poder afirmar isso com plena certeza. E a gente quer trazer estimativas que sejam mais próximas da assertividade, certo? E aí eu queria trazer para vocês o gráfico de burn down. O que é isso, gente? Ele é um gráfico bem simples. O que a gente vai ganhar com ele? A gente evita surpresas, tá? Então, aqui nesse eixo, a gente tem os dias de trabalho e aqui a quantidade de pontos, tá? Nesse exemplo, tem 60 pontos, né? E a régua está 60, a gente está aqui mais ou menos no 57, tá? A gente puxou 57 pontos para trabalhar. E aí ele fez uma linha ideal. Então, 56 pontos, aí no terceiro dia eu já fui para 50 pontos, no quarto para o quinto dias eu já fui para 45, então ele vai dando aqui uma linha ideal. Só que nem sempre essa linha é o que a gente consegue executar.
algumas histórias, elas podem levar um pouquinho mais de tempo, tá? Para serem concluídas, e algumas delas menos tempo. Então, o gráfico de burn down, ele vai descendo essa pontuação, é como se fosse queimando, né? Essa pontuação à medida que o sprint vai acontecendo. E o que a gente quer mostrar aqui? A gente quer mostrar que as histórias que nós selecionamos, elas estão sendo concluídas. Então, se no terceiro dia eu completei lá a história de um atendimento de cadastro, então eu já venho aqui e aí no horário da daily a gente baixa no burn down. Aí aqui lá para o quinto dia a gente também já entregou mais outra funcionalidade, outro requisito. A gente baixa aqui no burn down. E aí a gente vai baixando até o 10º dia, onde os 56 pontos que a gente selecionou, a gente conseguiu concluir, certo? Então, o gráfico de burn down em Time Scrum, ele é muito utilizado e ele tem esse benefício. Muitas vezes, ele é utilizado como ferramenta de gestão visual para evitar que a gente tenha surpresa. Imagina assim, a gente tem 55 pontos, e aí deu o primeiro dia, não entregou nada. Deu o segundo dia, não entregou nada. Deu o terceiro dia, não entregou nada. Chegou aqui no 7º dia de trabalho e não entregou nada. Chances bem altas desse sprint falhar, não é? Então, o burn down, ele vai mostrando esse, como se fosse um mapa de calor, que se o time estiver indo no ritmo certo, a gente tem chance de entregar. Passou da metade do sprint, ainda não entregou, chances bem altas de esse sprint falhar, tá? Algum comentário aqui sobre o burn down? Professora, Oi. para um projeto de 5 a 6 dias, é bom utilizar o burn down? É bom, só que 5 a 6 dias a gente presume que você tem uma pontuação baixa. É bem baixa, Mas sim, é possível. É possível sim. Aí, por exemplo, aqui, 5 dias, né? Uhum. A gente vai até aqui dia 25. Então, dia 25, aí a gente tem aqui 20 pontos. Então, rodamos o primeiro dia, não caiu nada. Segundo dia caiu 5 pontos. Aqui no terceiro dia caiu mais 10. Aqui no quarto caiu mais 10. E aí no quinto dia caiu os 20 pontos que você precisava. Entendeu? Uhum. E aqui é bem normal ter essa diferença do planejado e do real, tá, gente? O planejado aqui, ele é como se fosse uma estimativa muito no melhor caso. E no ponto de vista real, às vezes a gente entrega, assim, dentro do prazo, às vezes a gente passa um pouquinho, e aí a gente vai fazendo essa atualização, tá? Mas ele é um gráfico que pode ser feito até na mão, se o Scrum Master não tiver ferramenta. E ele é bem útil, assim, para o time entender, tipo, chegou na metade do tempo e esse gráfico ele ainda está reto, é aquela sensação de que, opa, ou a gente anda mais rápido, a gente desbloqueia alguma coisa, ou a gente faz alguma coisa para conseguir entregar, porque senão a gente vai falhar essa entrega, tá? Então, o burn down, ele evita essa surpresa. Uma coisa que eu também fiz como até comum, recentemente, que eu digo há um ano atrás, esse burn down, ele ir reto e no final das frentes simplesmente dispensa. Porque muitas vezes, por exemplo, a equipe 3 pessoas e tem 2 histórias que são complexas e 3 pessoas estão em cada história, mas às vezes elas só conseguem terminar juntas ao final. Como é que a gente consegue lidar num caso desse? Porque a sprint não falhou, mas o burn down não ficou bonito. Sim, porque
no Scrum, a gente tenta atacar uma história por vez, né? E aí, esse exemplo que você está falando, parecia que estavam três pessoas atacando ao mesmo tempo, em forma paralela. É isso? Isso mesmo, 3 pessoas de uma história e 3 pessoas de outra história atacando em paralelo. Isso. O ideal pelo Scrum é a primeira história e a gente ir trabalhando na prioridade que o PO traz, né? Todo time tentando trabalhar na primeira história. Se ali na primeira não tem mais espaço, aí passar para as seguintes. A gente já planejar de forma paralelizada, eu entendo que muitas vezes mitiga o risco de não entrega, mas ele cria alguns problemas que são velados. A gente acaba criando mini especialistas por histórias. Então, a gente segrega um pouco o conhecimento do time e acaba que só aquela pessoa mexe no banco de dados, só aquela pessoa mexe com a aplicação da usabilidade, só aquela pessoa faz determinada atividade ali que é baixo nível. Então, e aí isso não dá muita coerência ao objetivo do Scrum, que é transparência, inspeção e adaptação, né? Em algum momento, a gente perde esses valores. E eu entendo que isso é uma prática de mercado, tá? Você não está falando nenhuma bobagem, não. Muita gente faz assim para mitigar risco, só que aí você cria alguns outros efeitos dessa prática. Algumas ações, o time acaba não sendo tão colaborativo como poderia ser, e aí, naturalmente, tem aquelas pessoas que têm o comportamento de só ir fazendo. Vou fazer a minha parte, né? Não sei se você já viveu isso. Nesse caso de um incidente ocorrer dessa forma, seria uma falha do Scrum Master, que não soube organizar o time para fazer direito, ou seria uma falha do próprio time que não soube se organizar? Pode ser que vocês estão com a capacidade de vocês, né? O número de capacidade de vocês não esteja sendo medido. Parece que a capacidade de vocês está sendo medida só trabalhando de forma paralela. Entendi. Entendeu? E aí vocês podem se medir e também se isso fizer sentido para vocês, né? Como que seria se vocês tentassem atacar cada história por vez e aí ganhar, qual que é o ganho? Mais pessoas trabalhando no produto, sem os especialistas. Porque acho que nenhum time Scrum busca os heróis, né? O herói do banco de dados é o Felipe, o herói do tal coisa é o fulaninho. Então, essa cultura dentro de time Scrum, ela não é muito bem vista, por assim dizer. Obrigado. Mas isso acontece, viu? Você não vive nenhuma coisa tão diferente da prática. Isso acontece e é até comum em outros lugares que eu passei também. É comum, porque também o Scrum ele foi criado, né, para a gente tentar encontrar, antecipar valor de negócio, antecipar as coisas, e aí as empresas, para ter maior rentabilidade, aí elas vão aderindo a essas práticas. Eu não julgo. Mas eu, como Scrum Master, que já fui de algum tempinho, eu já conheço os impactos disso. Entendeu? Obrigado. Tudo tem ganhos, mas também tem algumas perdas, né? Que incrementos de produto, né? E aí a gente vai falar de plano de release, né? Aqui.
Plano de release, esse aqui. Plano de release é quando a gente vai fazer o lançamento, tá? A gente vai trabalhando, sprint a sprint, vai aumentando retorno de investimento, a gente vai reduzindo atividade de arquiteturas e vai aumentando ali funcionalidade, tá? Então, quando a gente tem esse aumento de funcionalidade, significa que está mais próximo de um lançamento, de uma release, tá? Então, a gente tem aqui o exemplo de 4 sprints, foi o ideal para construir uma release da garrafa, tá? E aí, a gente vai fazer o lançamento da garrafa. E aqui a gente vai iniciar um entendimento de como que a gente pode medir esse tempo no lançamento. Então, ó, trouxe um exemplo aqui do PERT. PERT também é uma prática bem utilizada, não só em projetos ágeis, mas também em projetos tradicionais e em outras empresas que gostariam de estar ali estimando o prazo, né? Então, ó, o PERT ele foi criado nos Estados Unidos, pela NASA, tá? E ela consiste em duração de atividade baseada em 3 estimativas possíveis, tá? A pessimista, a otimista e a mais provável, tá? A otimista é o cenário perfeito, né? É onde, assim, tudo dá certo. Então, para construir essa garrafa, se tudo der certo, o fornecedor entregar ela no molde, na data que a gente previu, e aí a gente ter a garrafa também apta para fechar, então é o cenário perfeito. O pessimista e se a gente definir o conceito errado, e aí o fabricante da garrafa, então lá a linha de produção, esse molde saiu errado. Então, é o pior cenário. Então, a garrafa, no quarto sprint, ela não está apta para beber, para colocar líquido nela, tampar e eu lançar. E a mais provável é trazendo uma possibilidade, bem, a gente pode ter um problema aí com a garrafa, mas a gente pode otimizar, em vez de pintá-la, a gente pode deixá-la sem pintura, mas ela tem que ter tampa. Então, é aí um cenário um pouco mais razoável, né? Dentro de uma normalidade e sem grandes surpresas, nem boas ou ruins. Que seja um cenário adaptativo, tá? E aí, dentro do exemplo do PERT, a gente traz qual que é a estimativa otimista? 6 sprints. A pessimista, além dos 2 sprints, eu vou gastar mais 4. E a mais provável, mais ou menos 2 sprints. E aí, como que a gente faz esse cálculo? Ele é bem simplesinho, o nível de complexidade é baixíssimo para a gente chegar no PERT. Então, eu pego a minha data otimista. Então, se tudo der certo, né, eu vou gastar 6 sprints, tá? Se tudo der certo. Se tudo der certo, essa garrafa, ela no 6º sprint, ela vai ser lançada, tá? E a pessimista, a gente soma. Se tudo der errado, além dos 6 sprints, eu vou gastar mais 4, tá? E a mais provável, a gente multiplica a mais provável, que é aí esse balizador de mais 2, tá? Então, a gente pega esses 3 cenários, né? E ali divide por 6. Já é da fórmula, tá, gente? Divide por 6. E aí, a gente vai ter a média de estimativa mais provável para a realização dessa garrafa. O que eu estou querendo dizer com isso? Então, num cenário perfeito, em 6 sprints eu lanço a garrafa. No cenário mais provável, eu vou gastar mais 2 sprints, ou seja, eu tenho ali uma coisa que a gente até fala em mercado, uma taxa de gordura. Não sei se vocês já ouviram isso. Uma gordura que é a nossa taxa mais provável, tá? Então, quando vocês estiverem estimando projetos, busquem encontrar o PERT, tá? Conheçam a data otimista, se tudo der certo, e a data que dá tudo errado. E aí, se vocês conhecerem essas 2 datas, vocês vão encontrar
a mais provável, que é a divisão por 6, tá? Na calculadora, a gente faz isso no Excel, assim, rapidíssimo, tá? E aí, é muito recomendável, muito, 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 que vocês avaliem o nível de complexidade e o nível de interação com o cliente de vocês, tá? Em alguns projetos, onde a taxa de incerteza ela é muito alta, para que vocês sejam mais assertivos, em alguns momentos a gente precisa dar a data pessimista. Então, ó, partindo da premissa que várias coisas vão dar errado, porque eu não tenho certeza, eu vou passar a estimativa de prazo pessimista. Ah, não, já tem grandes chances de, a gente já conhece o que é para ter a garrafa, a gente já sabe o que tem que fazer, a gente já sabe que essa garrafa é rosa, então ela precisa ter uma tampa. Então, vamos na mais otimista, porque a gente já sabe, a gente tem poucas dúvidas de negócio, e aí a gente passa a otimista. E aí, a mais provável, né, que é ali um meio termo, e aí você junta essas datas, divide por 6, e aí você vai ter a mais provável. O Ingo está falando aqui que essa taxa de gordura é bastante usada. Use com moderação, hein, Ingo? Use com moderação, porque às vezes a gente pode ter perda de oportunidade de negócio, se a gente sempre está trabalhando ali com uma taxa de gordura alta, tão alta que, na verdade, ela é uma pessimista, né? E aí, dependendo do qual produto, do time to market, quando que você vai lançar e tudo mais, aí você perde. Próximo evento é agora, Dia das Mães. Se a gente vai produzir essa garrafa e a nossa estimativa de prazo não atende o Dia das Mães, então provavelmente a gente tem chance de não converter esse cliente, né? Então a gente também tem que ter cuidado e avaliar, entendeu? Ah, é uma garrafa, eu sei como fazer uma garrafa, eu sei quais são os requisitos, eu tenho um time técnico que sabe fazer a garrafa, então a gente vai passar uma estimativa otimista. Já pessimista não, olha, eu não sei fazer a garrafa, eu ainda vou atrás de um fornecedor, eu ainda vou precisar definir o conceito, eu não sei se a cor rosa realmente é uma cor que vai atrair todo mundo e tal, entendeu? Então, você tem que utilizar isso com sabedoria e não é uma regra, tá? Vai ter contexto que você vai estar otimista, vai ter contexto que você vai estar pessimista. E aí vai caber a cada gestor aí entender qual que é o melhor momento. Ingo, você quer comentar? Só para complementar, professor, eu vim do planejamento de manutenção, né? Então, agora eu estou me reinventando aí, aprendendo do zero, né? O que é o planejamento, né? Mas lá a gente era obrigado a ter essa taxa aí de gordura, mesmo porque era uma semana de planejamento mesmo, era planejar, como é de manutenção, tinha que planejar o risco, tinha que planejar a liberação, né, do local para a gente poder trabalhar, tinha que planejar a gente chama, eu até esqueci agora, a gente chama de Libra, né? O que seria Libra? Seria, para eu trocar pelo menos uma lâmpada, eu preciso de ligar o quadro, né? Elétrico, né? Então, e assim, de curiosidade, qual é esse segmento, Ingo? Era a Petrobras, planejamento de manutenção. Então, quando eu conheci o Scrum, né? Bom, eu estou apanhando, mas aos poucos aqui eu estou aprendendo um pouquinho, né, a respeito das definições, né, e é isso. Tá, e aí na sua prática, você vai mais na mais provável ou você já vai na pessimista mesmo? Então, atualmente, eu pergunto para os desenvolvedores, né, a estimativa deles, né, e eu trabalho com essa estimativa. Que aí ela é a mais provável, então.
Sim. Uhum, entendi. É um exercício e vai ter alguns momentos que vai ser um pouquinho mais complexo e eles podem te passar uma pessimista e você seguir a pessimista, entendeu? Porque vai estar relacionado a dúvidas de negócio, a dúvidas de construção, se é algo que o time tem o conhecimento de construir. Então, tem algumas variáveis. Muitas das vezes, já estou aí 1 mês e meio, né? A maioria das vezes eles acertaram aí essa estimativa. Legal. Legal. Que bom, que bom. E aí é como bom são... porque você vai tendo confiança, né? Sim, sim. Legal. É bacana. Muito bom saber. E aí, como é que a gente sai dessa estimativa de sprint e monta um cronograma, né? O cronograma em Scrum, ele é baseado no Agile Release Plan, tá? Que é um plano de lançamento, um plano de entregas, tá? Então, aqui, ele tem uma data de lançamento, 12 de agosto de 2021, tá? E aí, até 12 de agosto, eu vou ter 4 sprints. Se a gente colocasse que fizéssemos um paralelo, daqui até agosto, eu tenho no tempo 4 sprints. Sendo que dessas 4 sprints, nas 2 primeiras, eu vou entregar a garrafa. Nas 2 segundas, eu vou melhorar a garrafa, tá? Então, a gente consegue definir esses macro blocos, né, de releases parciais, e aí a gente define datas. A gente pode definir que na primeira entrega, a gente vai entregar tais itens na data X. E na segunda, a gente vai entregar tais itens na data Y, tá? Então, para que vocês entendam que essa saída aqui, ó, 8 sprints, eu tenho que olhar se até agosto eu tenho 8 sprints a serem concluídos. Tem? Show. Não tem. Professor, e agora? O sprint falhou, o projeto acabou? Não. Aí você vai junto com o PO e aí vocês vão fatiar o backlog. Isso aqui é importante, mas é indispensável. Isso aqui é indispensável, então tem que manter. Então vai nas 2 primeiras sprints. Então vocês vão... É um trabalho colaborativo do time, Scrum Master e o PO. Às vezes o PO quer, assim, o melhor produto do mundo, só que aí não é factível em 12 de agosto. Então, naturalmente, ele vai ter que abrir mão de alguns itens para poder ter o lançamento em 12 de agosto. Tá? Então, é assim que a gente coloca um cronograma baseado no Agile Release Plan. E aí, sobre os custos. Sobre os custos aqui também, eu trouxe um custo de alocação bem simplificado. E aí, certamente, vocês vão estar... vocês podem fazer alguma correlação de aplicação dentro do contexto de vocês. Então, o primeiro que a gente vai estar avaliando é o curso de alocação de pessoas, tá? De time técnico. Então, para a construção da minha garrafa, eu vou precisar de 4 integrantes, tá? Então, eu vou conhecer quanto que custa, né? O custo médio desses 4 integrantes. Então, aqui no nosso exemplo, está dizendo que custa 4,6 mil cada pessoa. E aí, um Scrum Master, custa um salário de Scrum Master 5 mil, e um PO também 5 mil. Tá? Então, a gente conheceu os custos desses perfis. E aí, a gente vai fazer as alocações baseado na estimativa mais provável de 8 sprints, tá? Então, para construir esse projeto, eu vou fazer ele em 8 sprints, eu vou precisar dessas 4 pessoas, um PO e um Scrum Master. Só que tem uma coisinha aí que vocês precisam atentar. Quando a gente fala de Team Scrum, a gente está falando de alocação integral, tá? Geralmente, se for desenvolvedor, um analista,
que quer que seja, eles vão ficar full, né? Totalmente ali alocados naquele projeto. Já a PO e Scrum Master, aí já tem uma alocação que ela é parcial. Por quê? O Scrum Master, ele cuida de 2 a 3 projetos. Tem Scrum Master que cuida até mais, tá? E PO também. Então, aqui na nossa ponderação de custo, eu coloquei que a gente vai ter um Scrum Master, só que ele vai ter alocação de 50%. Então, quanto é a alocação de 50% de Scrum Master que ganha 5 mil? É 2,5, tá bom? E um PO que é 33%, ou seja, esse PO, além desse projeto, ele cuida de mais 2, tá? Então, a alocação parcial dele é de 1,6. Tudo bem até aqui? E aí eu vou ter o custo total de quanto que seria essa alocação pelo tempo dos 8 sprints. 8 sprints são 3 meses. E aí a gente vai ter o custo de RH, é o famoso custo de pessoas. A gente vai dizer ali que eu tenho, em média, R$70 mil destinado ao custo de pessoas, tá? Só que aí um projeto, ele é só custo de alocação? Não, nem sempre, tá? Eu acho que na prática nenhum projeto é, tá? Então, segurem esse valor aí. A gente tem cerca de 70 mil que a gente vai precisar orçar para time técnico, tá? Para a construção desse projeto. E a gente tem outros custos relacionados. Então, trouxe aqui custo de aquisição, exemplos. Equipamentos, eu vou precisar comprar máquina, eu vou precisar comprar algumas licenças, eu vou precisar de uma assinatura de rede, eu vou pagar algum serviço de cloud, alguma ferramenta online. Para algumas pessoas, eu vou precisar tirar alguma certificação que ela é um item requerido daquele tipo de projeto. Eu vou precisar treinar algum desenvolvedor, algum testador, algum analista, e aí eu vou prever esse custo lá no custo de aquisição, tá bom? Então, aqui, como eu tenho 4 pessoas, né, de desenvolvimento, eu vou comprar 4 licenças de software. Se eu tivesse 5, se eu tivesse 6, se eu tivesse 10, eu precisaria fazer essa análise para que eu não descubra que eu tenho 10 pessoas e que as minhas licenças só cobrem 8, e aí, se a gente não prevê isso em contrato, chances altas da gente levar um prejuízo. E é tudo isso que um bom gestor de projetos não gostaria de fazer, né? Então, a gente também vai ter um custo com o servidor, que ele vai custar 5 mil, e a gente vai prover 2 treinamentos, tá? Então, 2 treinamentos de 3 mil. E aí, a gente vai somar isso, vai dar um total de 18 mil de custo de aquisição geral. Professora, na empresa que eu trabalho, além desses custos, tem outros. Tem vários, gente, tem vários. Tem licença, tem treinamento, tem equipamento, tem taxa administrativa, tem uma série de outros custos. Muitas vezes, quem é aí da área de comercial tem que ter uma estimativa média de custo de deslocamento. Então, se você presta um serviço que tem uma viagem, então você precisa ter um custo médio da viagem, é uma Manaus-São Paulo. Eu preciso ir X vezes para São Paulo para fazer a homologação desse serviço. Se dentro desses 3 meses de projeto eu vou uma vez ou 2 vezes, a gente faz um custo médio dessa viagem. Então, quanto que custa a passagem, quanto custaria uma diária dessa pessoa atuando lá em São Paulo. Então, isso precisa ser previsto no custo de aquisição, tá? E aí, a gente faz a composição de custo, tá? Então, a composição de custo, eu peguei o valor que eu tinha de RH, que é esse valor aqui, ó, próximo de 70 mil, e o meu custo de aquisição seria 18 mil. E aí, o custo mesmo real do projeto seria de 86 mil, tá? Mas a gente precisa ter aí algum
um percentual de taxa administrativa. O que é isso? É o tempo que a gente atuou na proposta, é esse tempo gasto que a gente ficou ali no atendimento, coletando requisito, é o cafezinho que a gente tem ali na sala de recepção, é o pessoal que trabalha ali com a infraestrutura. Então, cada empresa tem essa taxa administrativa, tá? E aí vocês vão ver diferentes modelos de como esse custo pode ser composto. Então, a gente chega a um total de que o projeto, para construir, de novo, é um exemplo da minha garrafa. A minha garrafinha, em 3 meses, e aí dentro desses 3 meses eu vou fazer 2 lançamentos, é de 94.000,6, tá? E aí eu quero ouvir a opinião de vocês, se isso é factível dentro do dia a dia de vocês, se vocês já tiveram oportunidade de compor esses custos. Tem um nome aqui, Alessandro Stone. Tá aí, Stone? Teve esse nome, Stone. Bora ver se ele tá. Deixa eu ver. Patrícia. Eu já sei para quem eu vou perguntar. Para o Marcos. Marcos, você já viu essa composição? Você já fez essa composição? Não, ainda não tinha visto essa composição. Não. Você tem conhecimento de que para construir um projeto, a gente precisa prever quanto que a gente vai gastar com pessoas e periféricos, né? Algo Sim. além de pessoas. E aí tem essa aplicação de taxa administrativa. Nossa, aqui a cachorrada está passeando na minha rua. Alguém tem experiência com essa taxa administrativa? Se aplica os 10%, se 10% hoje em dia já é pouco? Estão falando aqui no chat. O Alessandro. Alessandro está com dificuldade no fone. Tudo bem. Antônio Melo. Antônio Melo, você está aí? Antônio, você já aplicou algumas técnicas de composição de custo, como essa? Tem algum exemplo? Ainda não. Alguém tem algum exemplo de outro custo que não está dentro desses exemplos que eu dei? Algo que precisa ser previsto? Professora, tipo, a gente pode considerar, se tu tá fazendo um projeto que tu vai eliminar custo, aí tu tá calculando o payback, tu considera isso também, professora, assim? Sim, pode considerar o payback, e é bem importante até. Aqui a gente só buscou encontrar o custo do projeto, né? Mas é interessante encontrar o payback porque eu acho que ajuda a empresa até entender o quanto que ela vai investir e o quanto que ela vai ter de retorno, né? A importância do projeto, né, professora? Isso. Professora, acho que uma coisa que eu não vi aí, que eu acho que é interessante, é quando você tem que montar o laboratório ou modernizar ele. Também, né? Muitas vezes a gente precisa ter algumas coisas específicas, né, para o projeto. Então, eu vou precisar de uma caixa que ela é acústica, porque, de repente, aquele projeto aquele software, né, só roda dentro de um cenário, né, técnico que eu preciso validar. Então, aí a gente coloca o custo de equipamento, o custo da construção disso, que é a modernização.
Que eu trouxe exemplos bem simples, porque eu quero também ouvir de vocês. Tem gente que coloca aí a composição de viagem quando tem uma homologação em uma outra cidade. Professora, eu que sou Oi. da área comercial, teve alguns anos atrás eu trabalhava num setor que era com projetos voltados só para a área comercial. Legal. E aí, tanto em Manaus quanto em Belém, que eram as unidades maiores da empresa, tem a questão das viagens. Um dos analistas teve que viajar para aplicar treinamento, tanto para a equipe de vendas quanto para o fornecedor que ia prestar um serviço para a gente lá. Então, assim, de coisas que eu vi que entrariam nesse custo, seria de viagem. Por exemplo, o fornecedor que iria nos ajudar a implementar um projeto, porque o projeto era o seguinte, era a gente conseguir colocar em cada ponto de venda um código de barras que o vendedor só conseguiria abrir a venda se ele lesse aquele código de barras com o pocket dele. Então, ele seria obrigado a estar no ponto de venda para fazer a venda. Coisa que não estava acontecendo porque os vendedores estavam querendo fazer venda por telefone e eles não eram telemarketing. Eles tinham ali atividades que eles precisavam executar no ponto de venda. Foi feito tanto um trabalho com a TI, porque teve que desenvolver essa trava, né, no aplicativo de vendas, para que ele pedisse cultura. Teve essa questão então, já teria da custo de TI aí, né? Já teria custo de custo alocação de TI. de pessoa de TI. Aí teria um fornecedor nosso que iria prestar esse serviço, iria em todos os pontos de venda, fazer a aplicação desse código de barras. Geralmente ficava ou próximo ao caixa, ou em algum freezer, que era da empresa. Então, todos esses custos. Aí, além disso, teriam a confecção dos códigos de barras, que era igual uma etiqueta. Então, a gente tinha um outro fornecedor que também fornecia esse código de barras. Então, são custos assim, bem diferentes. A gente vê muito assim nas aulas voltadas para a área de tecnologia, desenvolvimento, de software, mas assim, a gente consegue aplicar isso em áreas que a gente nem imagina. E aí, quando eu trabalhei nessa área que era só de projetos voltados para a área comercial, aí a gente via assim, essa aplicação muito clara dos projetos, só que com outro foco, e era bem interessante. Ah, legal. E aí, você lembra se tinha essa questão da taxa administrativa? Usava também? Professora, essa taxa administrativa não entrava no nosso cálculo na época. A gente não usava. É válido e cada empresa tem o seu, né? Porque é o famoso cafezinho, tá, gente? Quando a gente está fazendo uma proposta, apesar da gente não ter convertido o cliente, mas já tem gente alocada ali trabalhando. Então, a taxa administrativa ajuda a sanar esse orçamento aí de pessoas alocadas nisso. Muitas vezes também é o pessoal predial, né? Para manter o prédio, para manter a segurança, manter a limpeza. Então, é aí que entra a taxa administrativa. Então, o projeto ele pode prever esses custos ali para estar atendendo e ter margem também. Porque, de repente, ali algum custo que a gente colocou ali, que um servidor custaria 5, mas depois a gente descobriu que o ideal custa 6, então ali você já teve uma margem que já teve um deslocamento de custo, tá? Então, ter essa Eu achei margem... legal a sua fala, professora, que a questão do cliente externo, né? No nosso caso, o nosso cliente era o cliente interno, era a diretoria de bebidas. Então, a gente não visava, assim, entre aspas, o lucro. Só que a gente tinha que demonstrar, através de análises depois dos indicadores, que esses indicadores vinham performando melhor ao longo do tempo, depois que o projeto tinha sido implantado. E a gente não visava, assim, o lucro, mas a gente tinha que demonstrar que aquele projeto estava dando um resultado de alguma maneira. Então, é que vai medir de alguma maneira, seja ele pelo lucro, seja ele pela performance dos indicadores, e eles até estabeleciam, olha, eu quero um crescimento de tanto desse indicador aqui, porque é isso aqui que um projeto vai trazer para mim. Então, são visões diferentes, né, que eu acho interessante também compartilhar aqui com os colegas. Eu adoro esse compartilhamento.
E aí, por exemplo, aqui, se é um indicador que a gente precisa baixar custo, né? Aqui a gente conheceu quanto custaria a gente fazendo isso in-house, e aí, uma vez que foi aplicado, quanto que de fato custou, né? A gente consegue fazer o comparativo aí, se realmente seguiu esse plano, ou se vocês tiveram uma otimização de custo, vocês gastaram a menos, ou algumas coisas que vocês poderiam ter comprado, vocês tiveram outras alternativas mais baratas e conseguiram reduzir o custo, né? Mas é bem importante vocês serem atenciosos com esse plano de custo, porque alguma despesa não prevista vai acarretar um potencial prejuízo, tá? E aí vocês, como excelentes gerentes de projetos que serão um dia, que um dia eu vou ter a honra aí de poder entrevistar alguém para vir trabalhar comigo, vocês vão estar fazendo essa composição de custo de forma atenta, né? Atenta e tentando ser o mais assertivo possível. Professor, a gente pode prever o futuro? Não. Você tem que fazer uma análise de necessidade, tá? Então, quanto de licença que a gente vai comprar, quanto de equipamento, quantas etiquetas, aí o exemplo da Luzia, né? Então, a gente tem que parar e pensar, a gente não pode fazer plano de custo na orelhada. E aí, o plano de custo, ele é um desdobramento do cronograma. É o custo professora, no tempo. Esses 10% Sim? seria aí uma taxa de erro, de acréscimo, algo assim? Sim, sim. De variação do orçamento? Sim. E aí, aqui eu coloquei 10% como exemplo, mas tem empresas que é maior e tem empresas que é menor, tá? Professora, essa porcentagem ela pode variar com o risco do projeto? Sim, sim. Inclusive o tamanho do cliente, né? Se você está trabalhando com um cliente que ele tem robustez para você estar fazendo uma composição de custo, que internamente para você é barato, mas que essa taxa administrativa ela pode ser compensada, ótimo, e por que não? Tá? Mas isso aí vai um pouco de análise estratégica, tá? Você tem que entender um pouquinho do negócio, porque tem empresas que pagam caro, pagam com você, porque você tem o conhecimento, você tem nome, né, naquele segmento. Mas tem empresas que aí é preço. E aí paga pelo menor preço. Então, tem que entender um pouquinho da estratégia que cada empresa busca, né? O Wellington fez um comentário aqui, adicionar o percentual de desembaraço aduaneiro, boa, e aí são custos estimados, tá? De desembaraço aduaneiro, pode ser um custo médio, né? Para trazer o raw material, né, para Manaus, aí ele deu exemplo. Adicionarmos isso no custo total da matéria-prima, também isso é válido? Certo. Certo, isso é válido. Você vai ter um custo com frete de alguma matéria-prima. Então, você também aloca esse custo aqui no custo de projeto. A taxa administrativa é uma resposta a uma previsão de algo não previsto? Pode ser considerada dessa forma? Pode, Rivaldo. Porém, como eu falei, essa taxa é para aqueles custos que são da operação, tá? É o custo da operação. Então, é o custo da energia elétrica, é o custo do cafezinho lá da recepcionista, é o custo do pessoal, né, que atua ali para a operação, tá? Ele é muito mais voltado para isso, tá? E aí ele é para porque se ele não tiver essa taxa, ela não existir, gente, a matemática simples, você não tem lucro.
você só está girando, né? Você está pagando o salário das pessoas, você está fazendo aquisições, você está mantendo e tudo mais, mas e cadê o lucro? Então, e por isso que difere. Algumas empresas, ela tem uma margem muito maior, tá? Mas eu gosto de usar o percentual da taxa administrativa, porque são aqueles custos que não são embutidos, né? Imagina você como cliente, você recebe uma proposta lá, e aí vem os preços, né? Os preços assim, muito malucos. E aí, mas por que custou tudo isso? Ah, porque eu tenho que pagar o pessoal da segurança, né? Ou energia elétrica e tal. Você não vai falar isso para o cliente, entendeu? O cliente não vai entender isso. Né? Você vai falar o valor fechado, que é 94 mil, e aí que você vai falar, você tem X pessoas alocadas, você vai ter que fazer algumas aquisições, alguns investimentos, e por isso custa isso. Um probleminha, professora, que veio com essa pandemia também, é que algumas obras, por exemplo, lá na fábrica onde eu trabalho, a gente estava construindo um galpão, fechamos o contrato com a construtora, né, no valor X, e desde então ele vem construindo, né, só que os preços mudaram muito, né, e acabou que eles atrasaram a obra e estão com bastante dificuldade para concluir, né, por conta dessa variação no mercado. Uhum. Pois é, mas e aí, vocês estão sendo penalizados ou eles absorveram esse prejuízo? A gente está sendo penalizado pelo prazo de entrega, né, professor? Uhum. E eles ainda não deram uma previsão definitiva, né? A gente está negociando, está entrando em acordo, mas até agora a gente está ainda esperando uma definição deles mesmo concreta, né? Porque a gente também não quer mexer no contrato, né? Não quer também... Enfim. Aí ficou uma situação bem chata. Tem que ter um meio termo aí, porque pela regra de mercado, eles precisam absorver esse prejuízo, né? Só que, infelizmente, algumas empresas quebram, né? Quando isso acontece. Então, aí pode fazer um reabalizamento de custos. Porque aí vai entrar vai chegar um ponto que vai entrar, tipo, a gente precisa do galpão e eles precisam entregar, né? Aí vai uma hora dar um acordo aí. Tem a questão pandêmica, né? Isso aí, nenhum de nós estávamos preparados para isso. Isso é fato. E aí, por hoje é isso. Na nossa próxima aula de amanhã, o que a gente vai fazer? A gente vai montar um Canvas, tá? E aí, a gente vai se dividir aí em grupos. Vou dar um spoiler aqui do que vai ser esse Canvas. A gente vai montar o Canvas do produto. E aí, a gente pode fazer em equipes aqui. E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre os benefícios do Scrum. Esse é o trabalho final, tá bom? Esse é o trabalho final, e aí a gente vai construir ele juntos amanhã. E aí, após isso, a gente dá encerramento à nossa aula de Scrum. Importantíssima a presença de vocês, porque essa aqui é a atividade que tem peso 2. Tá bom? Ok. Beleza. Então, gente, é isso. E aí, é bem importante, se vocês tiverem dúvidas para amanhã, para a gente ir construindo, por favor, tragam. A gente vai montar o Canvas junto, professor, amanhã? Todo mundo? Pode ser. Eu acho que sendo bem valioso a gente já construir, tá bom? Ok. Se não, eu dou as orientações para vocês, a gente faz do jeito que a maioria achar mais interessante. Tá bom? Tá bom. Ok. Obrigado, senhor. Obrigada. Gratidão. Bom descanso. Obrigado, tchau. professora. Até amanhã. Até. Tchau, professora. Obrigado. Até amanhã. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau. Muito bom hoje. Tchau. Obrigado. Obrigada.